Você já ouviu falar por aí alguém sendo julgado? Ah, esse aí não tem inteligência emocional. Ou foi você julgado por ser explosivo demais ou bonzinho demais? Pois é, a inteligência emocional virou uma régua que muita gente usa errada. E hoje eu vou te mostrar o porquê. Seja muito bem-vindo ao quarto episódio do Dicionário do Ranço. E a palavra da vez, na verdade, não é uma palavra, mas é uma expressão, a inteligência emocional. Então vamos lá para a gente poder desrançar, se é que é possível, e ver se ainda dá para salvar este termo, esta palavra. Inteligência emocional não é falar manso, também não é ser molengão, também não é bancar o bonzinho ou boazinha. E muito menos é sobre reprimir o que a gente sente para agradar o ambiente onde a gente está. Inteligência emocional é, como o próprio nome já diz, um tipo de inteligência, assim como a inteligência lógica, a verbal, a espacial, só que esta voltada para a forma como nós lidamos com as nossas emoções, ou ao menos deveríamos lidar. Daniel Goleman, que foi o cara que popularizou esse conceito, ele organiza a inteligência emocional em 4 pilares. E aqui já vai um spoiler. O ranço 2, que nós falamos sobre autoconhecimento. Vai voltar aqui agora com tudo. Então, fique atento, respire fundo, tire o ranço e vamos lá. Primeiro pilar que o Daniel traz para a gente entender a inteligência emocional. Autoconhecimento, que é entender quem você é, o que você sente, o que te afeta. Sem isso, você não consegue gerenciar nem as suas ideias. Agora, imagina as suas emoções. Segundo pilar, autogestão. Aqui você já entendeu o que você sente, agora faz o que com isso? Reage, responde, lembrando que né, gestão. Só você pode fazer isso por você. Terceiro pilar, empatia. E esse vai ter um ranço só para ele, dedicado com total exclusividade, porque infelizmente empatia acabou virando sinônimo de passar pano e não tem nada a ver com isso. Mas falaremos amanhã sobre este ranço específico, ou melhor, sobre este pilar. E por fim, o quarto pilar, habilidade social, a influência, a liderança. Só depois de cuidar de você, você vai conseguir impactar os outros de forma saudável. Influenciar, liderar, cooperar. Agora, olha que curioso. Quem você considera emocionalmente inteligente? A pessoa mais contida, a pessoa mais racional? E quem te questiona te confronta? Ah, esse fulano não tem inteligência emocional. Será? Inteligência emocional não anula o nosso temperamento, a nossa personalidade. Ele orienta como que a gente lida com ele. Então, ser uma pessoa mais questionadora, mais direta, mais expressiva ou menos expressiva, mais assertiva, enfim, tudo isso pode coexistir com inteligência, a emocional. Porque o ponto não é o seu traço, mas sim o controle diante do contexto. Eu lembro de um caso em que eu vivi com um líder, um processo de mentoria. A gente estava preparando juntos um feedback para a equipe dele. Então, ele preparou como tema de casa, né, o que ele abordaria, era um processo de construção de times, e ele trouxe o que ele, qual seria o feedback que ele daria para cada um do seu time. Aí eu comecei a ler com ele os resultados para a gente poder discutir e literalmente pilotar, né, aquele processo para que ele fosse o mais seguro possível para a sua reunião. E apareceu na lista que ele trouxe várias vezes falta de inteligência emocional. Ponto. Aí eu comecei a analisar com ele na prática, trouxe, eu queria saber quais eram os fatos, o que ele aparecia, o que ele identificava no dia a dia que fazia com que ele pontuasse falta de inteligência emocional no feedback. É só isso também, né? E aí o que apareceu? Muitos daqueles integrantes do time dele com atitudes de cobrança, cobrando mais clareza, pressionando por resultados, pressionando por tomada de decisão, pressionando por uma atitude. E por quê? Porque aquele time não estava se sentindo seguro com aquela liderança. Então, a inteligência emocional que faltava não era bem a do time. No caso, era a dele. Ora, vejam só. Ele acabava se colocando como uma vítima da equipe, ao invés de assumir a responsabilidade. E até mesmo certas culpas, né? Porque, infelizmente, cadeirinha de tomada de decisão é cheia delas.
E aí a gente conseguiu trabalhar junto, primeiro, para ele entender onde ele estava se sentindo inseguro a ponto de trazer essa insegurança para o time e não comunicar o que de fato precisava ser comunicado. E aí trabalhamos em coisas que eram reais sobre cada um da equipe dele. Então, esse processo dele de se colocar como vítima da equipe estava enfraquecendo a liderança dele. E a gente só conseguiu descobrir por causa dessa prática ali que a gente estava trabalhando. E aqui já vai uma dica para quem tem que fazer feedbacks, né? E para equipes. Ou quer dar um feedback comportamental, que a inteligência emocional acaba aparecendo, né? Item muito importante que não pode ou não deveria faltar. Foque em fatos observáveis. Não adianta a gente querer dar feedback com base nas vozes na nossa cabeça, a percepção do fulano que disse. Fica muito difícil para a pessoa se enxergar, compreender. Imagina se é desafiador para a gente trabalhar esse autoconhecimento, essa autopercepção. A gente não sabe o quanto que a pessoa com quem a gente está conversando tem esse nível de autoconsciência. Então, trazer fatos, trazer situações reais em que aquele comportamento, aquela atitude inadequada apareceu, é muito melhor, inteligente, faz com que você se sinta mais forte e a pessoa consiga enxergar a situação. Fora que contra fatos, não há argumentos. Segundo ponto, evite comparações com colegas. Por mais que sejam colegas maravilhosos e que esse seja o comportamento assim exemplar que você quer replicar para o seu time. Muito cuidado em colocar a pessoa modelo, a não ser que seja dentro de um processo estruturado, estratégico de cultura organizacional, que aquela pessoa tenha uma história na empresa, no time, ou esteja ocupando uma liderança. É sempre um desafio a gente confrontar uma pessoa em relação a comportamento e apontar um outro como adequado. Porque na hora, por mais que racionalmente você seja claro e sua comunicação em português esteja perfeita, o inconsciente da pessoa vai construir ali uma rivalidade, ou tende a, né? A gente não sabe o que passa no cabeção, mas tende a construir uma rivalidade desnecessária. E aí, ao invés de você fazer um beija-flor, você vai fazer um urubu no seu time. Então, mostre o comportamento. Pode usar uma pessoa internamente para você saber qual é a pessoa que eu quero que seja modelada aqui dentro. O que essa pessoa faz? Usa esses exemplos. Como bom entendedor, eles vão identificar, né, se tem coisas que estão aparecendo em algumas pessoas. Mas isso suaviza esse processo de rivalidade que é desnecessário. E aí a pessoa tem que ter muita inteligência emocional, que a gente não sabe se ela tem, para absorver esse feedback e compreender de fato o que você está querendo com ele. A tendência é reagir e não ter essa atitude mais inteligente. Agora, terceiro ponto importante, mostre o impacto dessa atitude. Comportamento tem impacto. A inteligência emocional, ela fala de como que a gente lida com as situações, mas o que a gente percebe não é esse processo todo da inteligência acontecendo. A gente percebe o comportamento que as pessoas revelam. Por isso que às vezes uma pessoa que é mais agressiva, mais incisiva, mais assertiva, tende a ser julgada como com pouca inteligência emocional. Não necessariamente, talvez justamente por ter inteligência emocional, por conseguir se controlar, que ela consiga ser tão assertiva e até mesmo agressiva em alguns casos, porque ela quer provocar reações nas pessoas. E se o outro não tem essa inteligência emocional, ele vai cair numa cilada. Então, mostra o impacto das atitudes para as pessoas com quem tu estás trazendo esse feedback de comportamento. E quarto e último ponto, esteja você, caro ou cara, preparado emocionalmente para esta conversa. Porque todas as vezes que a gente questiona coisas que são um pouco mais intangíveis, se a gente questiona coisas práticas, como um resultado, um número, uma meta, já é um desafio. Quando a gente questiona comportamento, a gente questiona a forma como as pessoas reagem, isso é sempre desafiador, é um terreno delicado, tende a ser delicado, ainda mais no começo. Depois que o time já está acostumado a trabalhar isso e já é mais claro, já está mais amadurecido, fica mais fácil. Então, esteja você preparado para lidar com essa conversa, mas não fuja das conversas difíceis. Isso também é uma habilidade que a inteligência emocional vai te ajudar. Agora, dito esses 4 pontos de dica extra aqui, quentíssima, vamos voltar ao nosso vídeo. Antes de liderar pessoas, você precisa liderar a si mesmo.
E isso vai exigir coragem, não necessariamente suavidade. Bom, no próximo vídeo a gente entra num dos ranços mais mal interpretados dos últimos tempos, a tal da empatia. Eu tenho uma particularidade com esta palavra, mas amanhã eu converso com você sobre isso. Você vai ver que ela não tem nada a ver com ser bonzinho, passador de pano, com ser molenguinha ou carinhoso. Não, 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 não. Tem com ser realmente efetivo, isso é uma técnica, uma prática. Inclusive, eu utilizo bastante essa palavra e algumas coisas que eu aprendi a respeito dela, com Goleman, inclusive, nos treinamentos de vendas. Então, espero você amanhã para o ranço da empatia. Não esqueça de deixar aqui o seu like, seu comentário, vale criticar, vale reclamar, sua dúvida também vou ter prazer em responder a todos aqui no nosso dicionário do ranço.